Uma produção. Bruá! Olá a todos e bem-vindos às Teorias da Conspiração. O anúncio de hoje é um pouco diferente. Como alguns de vocês já devem saber, eu escrevi um livro. Chama-se Não Acredites em Tudo, como as teorias da conspiração nos tentam manipular. É editado pela Planeta e no momento em que este episódio é publicado, continua disponível para pré-encomenda nos sites da Fnac, Bertrand e Wook. Os primeiros a encomendar receberão um exemplar autografado e, se quiserem ter uma cópia com o meu rabisco na primeira página, é melhor despacharem-se, porque a oferta é limitada ao estoque existente, como qualquer boa promoção. Se preferirem, podem sempre esperar por dia 10 de fevereiro, quando o livro ficará disponível nas melhores livrarias de todo o país. E se estiverem pela zona de Lisboa e não estiver a chover demasiado, convido-vos a aparecer no lançamento do livro dia 12 de fevereiro às 18h30 na Fnac do Colombo. Fica o convite, pelo amor de Deus, encomendem o livro para o tornar um best-seller e trazer alguma alegria à minha vida. E agora vamos ao episódio. Confesso que sempre procrastinei escrever este episódio. Os chemtrails, e já vamos perceber o que são uma das teorias da conspiração mais conhecidas, até por quem não acompanha o tema de perto. Mas a mim sempre me despertaram vontade de bocejar. Não é nada contra eles, coitados, que, como vão ver, até têm o seu interesse. Mas se uso muitas vezes a metáfora do mergulho no mundo conspirativo, sempre achei que o caso dos chemtrails seria menos um mergulho e mais um chapinhar numa poça de água tépida e pouco profunda. Talvez este meu drama interno comece num facto. De certa forma, a teoria da conspiração dos chemtrails pode ser resumida num único e grandioso mal-entendido. E para o compreender, temos de olhar para cima e esperar que passe um avião. Então, em pleno funcionamento, os motores de uma aeronave libertam água a altas temperaturas, que formam os chamados rastros de condensação, ou em inglês, contrails, de condensation trails. São aqueles traços brancos que persistem na atmosfera depois de passar um avião, como se alguém tivesse feito um risco branco no céu com um enorme lápis de cera. Todos nós já os vimos ao olhar para cima. O processo em si tem pouco de misterioso. Mick West, cético profissional e debunker especializado no fenómeno chemtrail, diz-nos o seguinte no seu altamente recomendável Escaping the Rabbit Hole: How to Debunk Conspiracy Theories Using Facts, Logic and Respect. Os rastros de condensação dos motores a jato formam-se porque o escape quente dos aviões contém vapor de água, tal como a nossa respiração é quente e úmida. Quando esse ar quente e úmido, o escape do jato, entra em contacto com o ar mais frio, a baixa temperatura faz com que o vapor de água condense como uma nuvem. No entanto, estes rastros de condensação nem sempre são literalmente vapor de água a pairar na atmosfera. A grande altitude, as temperaturas muito baixas, aliadas a grandes percentagens de umidade, provocam um choque térmico tão violento que a água saída dos motores literalmente congela, formando pequeninos cristais de gelo. Ou, como diz Mick West poeticamente, um rastro de condensação é a respiração congelada do motor de uma aeronave. E é daqui que vem o tal mal-entendido. Como os rastros de condensação não são literalmente vapor de água, mas sim, na prática, gelo, eles não se dissipam logo, ficam a pairar. E agora está na altura de colocarmos os óculos da paranoia e pensar como um teórico da conspiração. Se os aviões produzem rastros de condensação que nós achamos serem iguais a vapor de água, e nós sabemos que o vapor de água se dissipa, mas estes rastros não se dissipam, logo, não podem ser só vapor de água. Têm outras substâncias misturadas, têm químicos. São, por isso,
chemtrails, chemical trails em inglês, isto é, rastros químicos. E se têm químicos e pairam sobre as nossas cabeças sem desaparecer rapidamente, é porque alguém os quer lá. Mas quem? E porquê? Se até agora só confirmei os meus bocejos iniciais, agora sim a coisa começa a ficar criativa. É que à pergunta para que servem os chemtrails, há quase tantas respostas quanto teóricos a defendê-las. Há quem diga que dispersam agentes patogénicos ou substâncias tóxicas na atmosfera, ou para estudar os efeitos de uma possível guerra química, ou para envenenar e adoecer as populações, ou para controlo de natalidade, ou para produzir doenças físicas e mentais. Os paranoicos da nova ordem mundial apresentam-nos como o mecanismo usado pelas elites para manter as populações doentes, cansadas, estúpidas e submissas, uma espécie de anestesia generalizada para evitar que acordem para a verdade. Dane Wigington, que há 30 anos se dedica ao fenómeno e que conheceremos melhor em breve, defende que os chemtrails são uma forma de geoengenharia para controlar o clima e provocar tempestades, secas, tornados ou nevões. O inevitável David Icke concorda com todas estas possibilidades, mas acrescenta que os químicos libertados pelas aeronaves podem ser uma forma de nanotecnologia avançada que, tal como um vírus informático, infecta o corpo humano, os animais e as plantas para os programar, entre aspas, a seu belo prazer. E entre as consequências mais ou menos diretas dos chemtrails, a literatura paranoica inclui uma lista mais ou menos interminável, que inclui o aumento de acidez dos oceanos, a desflorestação, a poluição de rios e lagos, a diminuição das taxas de fertilidade, o desaparecimento do plâncton no Oceano Atlântico, epidemias de doenças dermatológicas, psiquiátricas ou degenerativas, o aumento das secas extremas, o aumento de tempestades extremas, o aumento das temperaturas ou o envenenamento de toda a biosfera. Resumindo, há muito pouca coisa que um bom chemtrail não consiga fazer. As compridas nuvens brancas, aparentemente inofensivas e fofinhas, suspensas sobre as nossas cabeças, lentamente dissolvidas pelos ventos na alta atmosfera, são como um deus ex-máquina paranoico, literalmente caído do céu, que cobre tudo e todos a toda a hora, em qualquer lugar do mundo. Mas esta teoria da conspiração tão super poderosa tem uma história surpreendentemente recente. E aqui volto a pedir a ajuda a Mick West. A primeira versão da teoria dos chemtrails surgiu em 1997, entre as teorias da conspiração típicas daquela altura, isto é, antiglobalistas preocupados com a nova ordem mundial que julgavam estar em curso um plano de redução populacional envolvendo a aspersão de químicos para provocar doenças nas populações. Esta teoria rapidamente se transformou numa teoria de geoengenharia com os textos de William Thomas. E foi aqui que parei de bocejar, porque este nome não me era estranho. William Thomas. Já o tinha visto em algum lado, ainda tenha demorado várias horas até me lembrar onde. Então, recordam-se do episódio sobre o Projeto Shani, um alegado contacto com entidades extraterrestres de outro planeta? O artigo que descreveu pela primeira vez este projeto saiu numa revista conspirativa de seu nome Nexus, um clássico da literatura paranoica. Fui a correr ao site, pesquisei por chemtrails e lá estava ele, o William Thomas, autor de pelo menos 2 artigos, um em 99 e outro em 2001, exatamente na altura em que Mick West diz que a teoria dos chemtrails começou a crescer. Só me restava fazer uma coisa: adquirir os PDFs dos 2 artigos de Thomas, total $3 australianos, esperar alguns segundos, abrir o meu e-mail, clicar no botãozinho de download e começar a ler. E foi aí que parei de bocejar e descobri que afinal os chemtrails até eram fixes. Tudo começou em 1997 no estado americano de Washington, quando um homem chamado William Wallace começou a ser perseguido por aviões.
Para onde quer que fosse, o pobre Wallace recebia a visita de aviões a jato que expeliam nuvens de químicos perigosos que produziam dores de cabeça, congestão nasal, dores musculares e, a certa altura, violentas diarreias. Mas não estava sozinho, nem quanto aos aviões, nem quanto aos problemas intestinais. William Thomas, o autor do artigo Poison from the Sky: The Chemtrail Crisis, em português, Veneno Caído do Céu: A Crise dos Chemtrails, descreve inúmeros casos de pessoas nos estados de Washington, Oklahoma e Califórnia que desenvolveram todo o tipo de sintomas e patologias estranhas depois da passagem de aviões que libertavam químicos misteriosos e, em alguns casos, uma estranha substância fibrosa semelhante a teias de aranha. Quando conseguiu finalmente entrevistar Tommy Farmer, um autoproclamado caçador de chemtrails, Thomas chegou a uma possível teoria para todo este fenómeno. Farmer está bastante convicto de que o fenómeno dos rastros de condensação faz parte de um sistema militar de armas para modificação do clima. Ao contrário das operações comerciais de cloud seeding, que injetam iodeto de prata em nuvens nos céus dos Estados Unidos, os enormes X que estão a ser desenhados no céu limpo por formações de aviões cisterna podem ser seguidos por satélite e, possivelmente, coordenados com feixes cruzados de aquecedores ionosféricos para aquecer a alta atmosfera, alterando a sua temperatura e densidade de modo a intensificar ou atenuar os efeitos das tempestades. Da diarreia de um pobre agricultor à manipulação de tempestades, os misteriosos chemtrails pareciam capazes de tudo, independentemente do número de vítimas que ficavam no seu caminho. E realmente Thomas descreve um cenário apocalíptico. Dores de cabeça intensas, hemorragias nasais, falta de ar, dores nas articulações e tosse seca e persistente que nunca passa estão a ser relatadas por inúmeros norte-americanos que enchem os serviços de urgência hospitalar de costa a costa. Embora dezembro e janeiro sejam tradicionalmente meses difíceis para quem sofre de asma, pacientes, médicos e enfermeiros em todos os Estados Unidos relatam enfermarias hospitalares cheias até ao limite, com internamentos por bronquite, pneumonia e crises agudas de asma a ocorrerem a um ritmo até 2 vezes superior ao normal para o inverno. E no seu segundo artigo, Chemtrails: Covert Climate Control, em português, Chemtrails: Controlo Climático Dissimulado, escrito 2 anos depois deste primeiro artigo que tivemos a ver, Thomas volta à carga com uma confiança renovada e introduz mais elementos na mitologia chemtrail, incluindo a alegada presença de alumínio nos aerossóis libertados sobre as populações, a ideia de que os chemtrails são uma forma de geoengenharia especificamente para escudar a superfície terrestre da radiação solar, a presença de um misterioso Deep Sky, um insider à la Deep Throat do caso Watergate, que se desbronca, claro, sobre esta conspiração e conta tudo ao Thomas, o custo de toda a operação chemtrail, calculado em $1.000 milhões anuais, e, finalmente, mais um cenário apocalíptico com centenas de vítimas, desta vez na pequena cidade canadiana de Espanola, perto de Ontário. Ora, levar a sério os textos de William Thomas não é propriamente fácil. Afinal, a Nexus é a revista que publicou com entusiasmo um artigo sobre um computador localizado em África que falava com seres extraterrestres de outra dimensão. E é possível que muitos dos casos relatados tenham mesmo acontecido, ou que o combustível das aeronaves tenha sido libertado acidentalmente, ou que químicos tenham sido libertados na atmosfera esporadicamente, com consequências drásticas para certas populações. Ou então que os problemas de saúde descritos estejam associados a outros fenómenos, como a poluição de cursos de água e, posteriormente e erroneamente, foram atribuídas aos aviões. Mas o que importa aqui é que William Thomas, tanto nestes artigos como no seu livro de 2004 Chemtrails Confirmed, ajudou a sedimentar a narrativa clássica sobre os chemtrails, que rapidamente se espalharia por todos os Estados Unidos e pelo mundo inteiro.
químicos esquisitos caem dos céus e envenenam as populações. Ou então, os chemtrails são tentativas de manipulação do clima, usados pelos governos mundiais para combater o aquecimento global ou provocar secas ou tempestades. Ou então, são tentativas de controle populacional. Ou então, uma conjugação de todas estas hipóteses. Pouco tempo depois, os chemtrails deram o salto para outro meio de comunicação comum, no final dos anos 90, os call-in shows da talk radio americana, em particular o Coast to Coast de Art Bell. E um dia ainda temos que fazer um episódio sobre este programa específico. Primeiro, dezenas e depois centenas de pessoas descreviam como, pouco tempo depois de lhes passarem aviões por cima de casa, tinham desenvolvido todo o tipo de problemas de saúde terríveis. E à medida que tanto as vítimas como os observadores de chemtrails se multiplicaram, a teoria saltou para a internet. A lista de websites dedicados ao fenómeno, carregados de fotografias e vídeos amadores de rastros de condensação de aeronaves, interpretados, claro, como perigosos chemtrails, inclui clássicos como Chemtrail Central, Chemtrails Over America ou o Geoengineering Watch, ao qual já voltaremos. E provando mais uma vez, como tantas vezes acontece neste podcast, que o mainstream chega sempre atrasado à festa, só em 2016, quase 20 anos depois de William Thomas catalogar populações envenenadas, é que foi produzido o primeiro artigo científico explicitamente a responder a esta teoria da conspiração. Chama-se Quantifying Expert Consensus Against the Existence of a Secret Large-Scale Atmospheric Spraying Program, qualquer coisa como quantificando o consenso dos especialistas sobre a existência de um programa de aspersão atmosférica secreto e em larga escala. No abstract, no iniciozinho do artigo, informa-nos que, em pleno 2016, quase 17% dos participantes numa sondagem internacional afirmaram acreditar ser verdadeira ou parcialmente verdadeira a existência de um programa atmosférico de larga escala, e este programa é comumente chamado de chemtrails. E mais à frente, os nossos resultados mostram que 76 de entre 77 cientistas que participaram neste estudo não encontraram qualquer evidência do tal programa atmosférico em larga escala. Já conhecemos a dinâmica. Aí vêm os especialistas estragar a festa dos paranoicos. Mas isto leva-nos a perguntar, para lá dos terríveis relatos de William Thomas, quais são afinal os argumentos a favor dos chemtrails? Por que é que deveríamos acreditar que alguém está a envenenar-nos a partir dos céus? Ao longo de 30 anos, a teoria dos chemtrails evoluiu pouco. Não encontramos grandes diferenças entre os textos de William Thomas e o chemtrailer contemporâneo. No entanto, o facto de não ter mudado muito ao longo dos anos não é propriamente uma fraqueza desta teoria da conspiração. É, na verdade, um sintoma da sua força. Nasceu perfeitinha, sem precisar de grandes reescritas. O primeiro e mais teimoso argumento é: se fossem mesmo só vapores de água, os rastros de condensação deviam dissipar-se em vez de pairar no céu. Já falámos neste argumento há pouco, mas é importante aprofundá-lo. Num segmento de um dos seus intermináveis programas, transmitido online em 2009, o inevitável Alex Jones apresentava assim o tema aos espectadores. Os chemtrails existem mesmo. Até 1996, todos os rastros de condensação formavam-se a partir de 6.000 metros de altitude, geralmente nos meses de inverno, e dissipavam-se em apenas alguns segundos, no máximo 1 minuto. Toda a vida lembram-se de verem um rastro a formar-se e depois a desaparecer? Então, de repente, em 1996, antes mesmo de qualquer pessoa falar em chemtrails, eu comecei a reparar e a dizer: por que é que eles permanecem ali?
Estava a fazer jardinagem, os meus pais tinham alguns hectares de terreno porque gosto de plantas e assim, estava ali a criar melancias por entre as flores e as abelhas e dizia: aquele rastro está ali há já 1 hora e está a aumentar, a transformar-se numa nuvem. Esta é uma parte central do pensamento chemtrail. 1996 como o ano de charneira, de antes e depois. Mick West, o céptico que citámos há pouco, tem a resposta pronta. Deixo na descrição do episódio o link para um fórum criado por ele, onde se publicam centenas de fotografias do céu, atravessado por longos rastros de condensação que não se dissipam, anos ou mesmo décadas antes de 1996, assim como digitalizações de livros sobre nuvens ou meteorologia, catalogando os rastros de condensação como nuvens artificiais produzidas pelo homem. Por exemplo, no seu livro, West cita diretamente o clássico Cloud Reading for Pilots, qualquer coisa como leitura ou interpretação de nuvens para pilotos. Um livro publicado em 1943, ou seja, mais de 50 anos antes dos chemtrails supostamente começarem, e que faz o debunking perfeito da teoria que apareceria só 5 décadas mais tarde. Existe ainda outra forma de nuvem de cristais de gelo, a artificial, provocada pelas aeronaves, e que apresenta 2 variedades. Uma delas resulta da condensação e congelação do vapor de escape que, ao sair dos motores, se expande consideravelmente, formando uma linha de nuvem que permanece no céu durante algum tempo, alargando-se gradualmente e tornando-se menos densa. Outro argumento popular a favor dos chemtrails são as alegadas altas concentrações de alumínio, arsénio, bório e outros elementos ou substâncias tóxicas, ou na chuva, ou no solo, ou em lagos, ou cursos de água. West vai buscar um exemplo prático a um dos protagonistas deste episódio, o tal Dane Wigington, e já voltaremos a ele, que diz ter testado em laboratório várias amostras de água de um pequeno lago perto da sua casa no norte da Califórnia, pouco depois de este ser sobrevoado por chemtrails. Segundo Wigington, o laboratório encontrou uma concentração de alumínio de 375 mil partes por 1.000.000. Uau, assustador, são realmente muitas partes. O problema, como explica West, é que o alumínio é um elemento muito comum na natureza. Não pensamos muito nele, porque imaginamos o alumínio como um metal em objetos como latas de refrigerantes, embalagens de comida ou papel de alumínio. Mas na natureza, o alumínio é um componente muito comum das rochas. Quão comum? No norte da Califórnia, o local onde, relembro, Dane Wigington fez a recolha das suas amostras. No norte da Califórnia, a superfície do solo contém em média 7% de alumínio. Ora, só para termos uma ideia, estes 7% de alumínio que encontramos na natureza podem equivaler a algo como 70 milhões de partes por 1.000.000.000, um valor muito superior aos míseros 375 mil que Wigington diz ter encontrado. Este aspecto das amostras de água e sedimentos é importante porque os teóricos dos chemtrails gostam imenso de dizer que fizeram centenas, milhares de testes em todo o mundo e encontraram imensas provas de intoxicação por alumínio e outras substâncias. No entanto, a maioria destas experiências é feita com algum amadorismo. O tal estudo de 2016, que citámos há pouco, confrontou os seus 77 especialistas com as recomendações dadas por um site dedicado aos chemtrails para fazer a recolha das amostras. Se estiver a analisar a água de um lago, a única coisa que muda é a forma como deve recolher a amostra. O fundo do lago é o local onde os elementos se acumulam. Vire o frasco ao contrário e o leve à abertura até o fundo do lago ou da água parada. Quanto mais antigo for o lago, mais elevados serão os valores obtidos. Depois, vire o frasco novamente para cima e recolha tanto a água como um pouco de sedimento do fundo. Mas os senhores doutores não ficaram impressionados com esta metodologia. 20 dos especialistas, 71% do total, ou discordaram muito
das instruções, sendo que 17 deles explicaram que recolher os sedimentos do fundo do lago poderia contaminar a amostra de água. Ou seja, o alumínio que já está presente na natureza seria erradamente tido em conta na análise e interpretado como tendo descido dos céus diretamente de um chemtrail quando, na verdade, já lá estava. Apesar de estes e outros argumentos dos teóricos caírem por terra com alguma literacia científica, por mais entediante que possa ser para alguns de nós estudar condensações de vapores ou sedimentos de águas paradas, a teoria da conspiração dos chemtrails não acrescentou novas evidências ao longo dos anos, mas sim muitos exemplos práticos, uma espécie de colecionismo das alegadas consequências dos chemtrails, desde epidemias de doenças a tempestades violentas. Este elemento é muito importante porque permite aos teóricos da conspiração estar sempre alerta, sempre participativos, sempre a tentar cruzar o que vem na atualidade com a teoria que já têm na cabeça. E para ver este processo em funcionamento, temos de conhecer finalmente o tal Dane Wigington. Não através de um artigo de uma revista conspiratória, não num documentário manhoso do início dos anos 2000, mas sim numa entrevista dada há poucos meses, em 2025, e vista por mais de 1 milhão de pessoas. Admito que, por vezes, tento ser diplomático, mas é difícil. Dane Wigington é um dos mais cansativos e frustrantes teóricos da conspiração que tive o desprazer de conhecer neste podcast. E não é um homem qualquer. Trata-se do investigador-chefe do Geoengineering Watch, talvez a maior plataforma dedicada aos chemtrails e a outras teorias da conspiração sobre geoengenharia, como o HAARP e a manipulação do clima, além de presença assídua em conferências, manifestações, documentários e podcasts sobre o tema. E é por isso que o encontramos num recente episódio do The Tucker Carlson Show, datado de novembro de 2025. Ora, este Tucker Carlson, ex-jornalista da Fox News, é hoje em dia uma figura polémica no mundo online pela forma como dá plataforma à desinformação e às teorias da conspiração mais espampanantes, ao invés de entrevistar verdadeiros especialistas sobre determinado tema. E, de facto, a sua introdução à entrevista a Dane Wigington é uma verdadeira masterclass de como aproveitar da melhor forma as paranoias da nossa audiência. Diz Tucker: as questões mais óbvias são sempre as mais vigorosamente desencorajadas. E uma das questões mais desencorajadas nos últimos 30 anos é o que são aquelas linhas no céu produzidas por aeronaves. O que são? Algumas pessoas apelidam-nas de chemtrails. Afirmam que, de alguma forma, o governo americano está a envenenar a população. Essas pessoas são claramente loucas. A Wikipédia diz que são loucas. Toda a imprensa diz que são loucas. Mas os rastros ainda lá estão. E, claramente, não é vapor de água, porque isso não faz sentido. Então, o que são? Passámos os últimos 6 meses a tentar encontrar alguém credível que nos pudesse explicar o que se passa. Uma pessoa séria, sã, com um background em engenharia, que nos pudesse dizer o que estamos a ver, porque estamos a ver alguma coisa. E eu não quero saber que nomes me vão chamar, continuo a querer saber o que são. Achamos ter encontrado essa pessoa. Dane Wigington, do norte da Califórnia, tem investigado esta temática ao longo de 30 anos e compilou aquilo que acreditamos ser, depois de analisar, com muito cuidado, a descrição mais completa daquilo a que estamos a assistir. E é muito mau. Ok, reparem como o Tucker Carlson utiliza todos os truques. A ideia de um conhecimento proibido pelas elites, a crítica ao mainstream, a pergunta que sugere a sua própria resposta, afirmações que começam com algumas pessoas dizem que, para não se comprometer demasiado, a simulação de um ceticismo saudável, para depois transmitir as afirmações mais fabulosas, está lá tudo. Já para não falar da extraordinária afirmação de que, em 6 meses de intensas pesquisas,
o melhor convidado que conseguiu arranjar foi o maior teórico da conspiração dos chemtrails. Ora, é aqui que o ouvinte mais generoso pode estar a pensar: Renato, cuidado, estás a ser cínico, até bastante sarcástico. E se Tucker Carlson tiver razão e o trabalho do Wigington for mesmo sério? Ou, pelo menos, não tão mau como estamos à espera? Bom, não passei 6 meses a estudar a entrevista, mas via com atenção e, na verdade, demorei uma tarde inteira a assistir àquela hora de conversa. É que o Wigington é o pior tipo de teórico da conspiração. Ou melhor, o tipo de teórico da conspiração que faz com que muita gente deteste teorias da conspiração. Um pouco como o macho latino que insiste constantemente que não gosta de homens, ou o mentiroso que começa todas as frases a dizer "vou ser 100% honesto", o Wigington está sempre a dizer que todas as suas experiências são feitas pelos maiores cientistas, nos melhores laboratórios, é tudo peer-reviewed, ainda que, claro, negue absolutamente todos os cientistas, laboratórios e estudos peer-reviewed que discordam dele. É o tipo de indivíduo que dispara uma quantidade astronómica de informações a velocidade vertiginosa, dando a entender um consenso absolutamente imune a qualquer crítica. Afirmações essas que depois caem por terra à mínima tentativa de confirmação. Ver a entrevista com este radar ligado é mesmo cansativo, porque temos de clicar na pausa de 15 em 15 segundos para fazer algum fact-checking. Damos mesmo em malucos. A certa altura, ao descrever os efeitos dos chemtrails, Wigington afirma que 90% do plâncton do Oceano Atlântico desapareceu. É mentira. Este valor provém de um estudo, entretanto, desacreditado. O plâncton do Oceano Atlântico está efetivamente a diminuir, mas não à escala de 90%. Noutro momento, afirma com toda a convicção que desde os anos 90, 2/3 das árvores de todo o mundo já desapareceram e o terço que sobra estão a morrer, algo que é tão obviamente exagerado que nem precisa de comentário. E noutro momento, diz que as detonações experimentais de bombas atómicas no deserto do Nevada, que aconteceram a seguir à Segunda Guerra Mundial e durante a Guerra Fria, produziram 700 mil mortos, quando, na verdade, as estimativas, mesmo as mais altas, apontam para metade deste valor. Wigington também repete os argumentos clássicos dos chemtrails que conhecemos há pouco. E falo, mais uma vez, de uma forma bastante frustrante para quem o queira ouvir de boa fé e de mente aberta. A certa altura, o Tucker Carlson pergunta-lhe sobre o motivo pelo qual os rastros de condensação não se dissipam na atmosfera, e o Wigington responde assim: se pensarmos na condensação da nossa respiração, se olharmos para investigadores no Ártico e a sua respiração é condensada porque está muito frio, uma nuvem forma-se por cima das suas cabeças? Se pensarmos no fumo saído do tubo de escape de um veículo, temos autoestradas cobertas de nuvens? Não, não é assim que funciona a condensação. Esta resposta irónica de Wigington pressupõe que as condições de umidade, pressão e temperatura da atmosfera a milhares de metros de altitude são sequer comparáveis às condições de umidade, pressão e temperatura na segunda circular num dia de inverno. Tudo para conseguir o valioso apelo clássico dos teóricos da conspiração ao senso comum dos seus ouvintes. Se tu não vês isto a acontecer no teu dia-a-dia, então não pode acontecer nunca em lugar nenhum. É o tipo de pensamento que leva alguém a olhar pela janela, não encontrar uma curvatura na Terra e achar que provou o terraplanismo. Curiosamente, Wigington não me irrita pelos seus exageros e argumentos repetitivos. Irrita-me porque dá razão às pessoas que tanta energia dedicam a combater, isto é, aqueles que acham que os teóricos da conspiração são meramente preguiçosos ou ignorantes. De certa forma, algo distorcida é quase pela reputação das teorias da conspiração que ataco o Wigington com esta violência toda. E tudo isto lembra-me a importância não apenas das ideias que são defendidas, mas do estilo e método de quem as defende. Se o Tucker Carlson, ex-jornalista, em 6 meses de pesquisa, não arranjou ninguém melhor que o Wigington para falar dos chemtrails,
como posso levá-lo a sério? Se o Wigington, ao fim de 30 anos dedicado ao tema, continua sem perceber como funciona a condensação a grandes altitudes, como posso confiar nele? E se uma teoria da conspiração precisa que feche os olhos a tantos exageros e a tanta desonestidade, então valerá a pena acreditar nela? Além de aumentar significativamente a minha tensão arterial, a entrevista recente a Wigington demonstra que as teorias da conspiração dos chemtrails, prestes a fazer 30 anos, estão mais energéticas que nunca e vivem um certo ressurgimento, até porque os seus fãs são especialmente bons em fazer-se ouvir. Ao longo de 3 décadas, os teóricos dos chemtrails desdobraram-se em grupos de Facebook, convenções, sites, blogs e fóruns, produziram várias coleções de fotografias e vídeos de alegados chemtrails a rasgar os céus, organizaram manifestações públicas ou petições formais a governos e parlamentos e participaram em conferências sobre o ambiente e o clima para confrontar cientistas e especialistas de várias áreas. Já em 2025, o ano passado, mais de uma dezena de estados americanos, incluindo a Flórida, o Alabama e o Tennessee, discutiram projetos de lei para banir várias tecnologias de geoengenharia, incluindo os chemtrails, e isto com o apoio explícito do caótico Robert F. Kennedy Jr., secretário da Saúde e Serviços Humanos. E há ainda um exemplo português. Em fevereiro de 2017, deu entrada no Parlamento a petição "Solicitam a discussão do tema chemtrails pela Assembleia da República e a adoção de medidas necessárias pelo Governo", e cuja documentação deixo na descrição do episódio caso não estejam a acreditar em mim. O peticionário escrevia aquilo que já nos habituámos a ouvir ao longo deste episódio. Vejam lá se por esta altura isto não vos soa familiar. Os signatários têm acompanhado com alguma apreensão o que sobre o tema chemtrails é disponibilizado na internet, nomeadamente através das redes sociais. Existem relatos deixados, por exemplo, no Facebook, de cidadãos de vários pontos do país, de aviões que sobrevoam o nosso espaço aéreo e libertam produtos químicos, deixando um rastro que se mantém visível durante horas. E, como tantas vezes acontece, o silêncio institucional é visto como prova de algo mais sinistro. Estranhamos o silêncio da imprensa, já que não há notícias acerca do assunto, assim como a aparente passividade das autoridades nacionais, das quais não se conhece qualquer posição sobre o mesmo. O canal de TV Discovery Channel já passou um documentário sobre o assunto, que está disponível na internet, e convenhamos que não augura nada de bom para o ambiente nem para a saúde de pessoas e animais que habitam no nosso planeta. Quem faz? Quem autoriza? Por que o fazem? Poderá este fenómeno estar relacionado com as alterações climáticas e o aumento de patologias, nomeadamente alérgicas, respiratórias e oftalmológicas? Estas são apenas algumas das muitas perguntas que precisam de ser respondidas. Ora, como esta petição contava com 4.384 assinaturas, muito acima das 1.000 assinaturas, o número a partir do qual a audição se torna obrigatória, a Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação não teve outro remédio senão receber os peticionários em audição regimental. Depois disso, a petição acabou arquivada. Mas o ponto 14 do relatório final chamou-me a atenção e informa-nos que, na referida audição, não estiveram presentes quaisquer grupos parlamentares. E aqui admito alguns sentimentos mistos. Se por um lado fico contente que os deputados da nação não percam tempo com teorias da conspiração, o facto de ninguém ter aparecido deixa-me estranhamente incomodado. Não é bem incomodado, é quase triste. Perante a possibilidade de falarem cara a cara com quem desconfia do governo e das autoridades, quem sabe para fazer perguntas ou ter até uma conversa pedagógica, os deputados preferiram o silêncio e a ausência. E é difícil convencerem-me que isso, por si só,
não alimenta ainda mais as paranoias e não afasta ainda mais os teóricos da conspiração do mainstream que julgam estar contra eles. E isto é importante, por mais que goze ou que me irrite com figuras como Tucker Carlson ou Dane Wigington, admito alguma simpatia e solidariedade para com aqueles que consomem os seus conteúdos. Quem vende a mentira e lucra com ela irrita-me muito mais do que quem a compra de boa fé. E olhar para os crentes em teorias da conspiração relembra-me sempre a importância de tentar compreender o outro. Num delicioso artigo do The Guardian, relatando a sua estadia de um mês, com vários crentes nos chemtrails, a jornalista Carrie Dune mostra a um casal, Rob e Tammy, a coleção de Mick West de fotografias de rastros de condensação anteriores a 1996. E o que se segue é uma admissão comovente. Depois da apresentação, Rob afirma que nada o vai fazer mudar de opinião, mas Tammy diz que ficou na dúvida. Como é que alguém como eu pode saber o que é verdade e o que não é? Pergunta ela. Tenho 54 anos, não vejo notícias na televisão, não ouço notícias na rádio. Depois, quando estou na internet e vejo alguma coisa que me faz pensar, bolas, a sério? Acabo por ser levada a acreditar. Não tenho o conhecimento que um jornalista tem para avaliar o quão fiável é a fonte, quando se é apenas uma pessoa comum, podemos realmente ser levados a acreditar em qualquer coisa. Por causa da internet, qualquer um pode publicar notícias. Como é que eu posso saber se é verdade ou não? E, imediatamente a seguir, quando pergunto a Lisa de que forma a preocupação com a geoengenharia a afeta emocionalmente, ela fica com lágrimas nos olhos. Bem, eu quero um futuro para os meus filhos, diz. Preocupo-me com isso o tempo todo. Apenas 5% dos norte-americanos acreditam nos chamados chemtrails, mas muitas outras pessoas partilham um receio semelhante e profundamente enraizado quanto ao futuro do planeta. Sim, o medo vende e alimenta as piores paranoias, mas quem nunca se sentiu assustado, que atire a primeira pedra. Muito bem, e agora? Será que depois de tudo isto continuo a bocejar? Em parte, sim, por nos forçar a estudar percentagens de umidade, experiências científicas com águas paradas e a epidemiologia de pequenas cidades canadianas, a teoria dos chemtrails pode ser, talvez, a menos sexy de todas as teorias da conspiração que já encontrei. Mas é também, de certa maneira, a teoria da conspiração perfeita. Ou melhor, por vezes as teorias da conspiração que desenvolvemos aqui no podcast enquadram-se em 3 ou 4 ou 5 das características das teorias da conspiração clássicas. Nenhuma parece corresponder à checklist completa. Mas a teoria dos chemtrails fazem bingo em todas as categorias. A lista é quase interminável. Por si só, é uma teoria que promete horrores e alimenta paranoias. Baseia-se em observações empíricas que qualquer um de nós pode fazer, basta olhar para aviões, e por isso é universal, intemporal e verdadeiramente democrática. Para a desmontar, é preciso aprofundar conhecimentos de física, de química e de meteorologia, que é como quem diz, é difícil. Ela apela ao senso comum e atribui-lhe mais importância que o conhecimento secreto das elites. Para entrar no seu universo não é preciso muito trabalho. Mais uma vez, basta olhar para cima e ficar literalmente a ver passar os aviões. Ela oferece-nos um vilão globalizado, impossível de definir e, por isso, impossível de falsificar. E, além de tudo isto, é suficientemente específica para termos onde nos agarrar, mas suficientemente genérica para encaixar noutras paranoias, quer sejam os reptilianos de David Icke, a nova ordem mundial de Alex Jones, o negacionismo climático ou as várias obsessões antiquímicos sintéticos, como as paranoias antivacinas. E depois, claro, há a sempre importante componente social. Ao criar documentários, fóruns, grupos de Facebook, convenções e até petições,
A teoria da conspiração dos chemtrails oferece-nos uma proposta de comunidade, de grupo fechado que sabe uma verdade escondida e combate em conjunto o mal maior. E pior, existe e propaga-se num mundo onde os seus crentes são isolados, ora ignorados, ora alvos de chacota. E por isso, deixa bem marcada a facilidade com que nos podemos envolver em conteúdos conspiratórios e a dificuldade em confrontar-nos com aquilo que os falsificam. Ou, para citar a pobre Tammy, quando se é uma pessoa comum, podemos realmente ser levados a acreditar em qualquer coisa. É por isso que, no fim de tudo isto, o meu bocejo ganha outro significado. Este tédio provocado por esta teoria é a máscara perfeita. Atrás dele esconde-se uma teoria da conspiração elegante, super eficaz, extraordinariamente popular e que parece estar em todo lado e ter vindo para ficar. Tal como os químicos que os aviões fazem cair sobre as nossas cabeças. Voltamos daqui a 15 dias para mais um episódio. Até lá. Como sempre, podem aprofundar os temas tratados e consultar algumas das fontes, documentos, websites e vídeos citados neste podcast nos links úteis na descrição do episódio. Por favor, considerem apoiar este podcast em patreon.com/BruaPodcasts, onde encontrarão conteúdos exclusivos e poderão comunicar diretamente comigo e com outros ouvintes. E se gostarem deste podcast, deem-nos uma classificação de 5 estrelas no iTunes e no Spotify para nos ajudar a chegar a mais ouvintes. Acompanhem-nos também no YouTube e em todas as plataformas de podcasts e, claro, partilhem com familiares e amigos. Até à próxima.